Queridos irmãos, amigos, passagem das Escrituras Sagradas para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. Nós leremos o versículo de número 13. 1 João, capítulo 5, versículo de número 13. Estas palavras, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Uma cesta cheia de frutos de conversão é o tema, os sentimentos deste estudo nesta manhã. Eu gostaria de falar a respeito de evidências de vida espiritual, evidências de conversão em uma vida. Bem, queridos amigos, o tema desta manhã é um tema tão vital, um tema que todo pastor necessita, vez ou outra, voltar a recapitular estes sinais pelos quais nós podemos saber, sentir, conhecer que nós já passamos da morte para a vida. E olhando em minhas notas, já há muito tempo nós não temos lidado com isso. Eu gostaria nesta manhã e também no próximo domingo de lidar com este tema tão profundo. Nesta manhã, evidências, sinais de uma verdadeira conversão aqui em 1 João, e no próximo domingo, o Senhor permitindo, pode um crente perder a sua salvação? O que ensina a palavra de Deus? A doutrina da perseverança, a doutrina da preservação dos santos, da salvação para a eternidade. Bem, o ensino da palavra de Deus aqui nessa carta de 1 João é um ensino sobre sinais, sobre evidências de conversão. E eu gostaria de dizer logo de início que quando nós lidamos com um tema como esse, tão profundo, tão prático e tão sensível, há dois perigos que nós devemos evitar. Primeiro, ao lidarmos com sinais de conversão, nós devemos tomar cuidado com o perigo da presunção espiritual. Bem, há uma diferença clara na palavra de Deus entre verdadeira conversão e autoilusão religiosa, espiritual, onde não houve convicção de pecados, uma busca sincera por salvação, por perdão, vida eterna, onde não houve arrependimento, confissão de pecados. E queridos, dizer que porque meus pecados foram perdoados, eu posso viver como eu quero, como eu desejo, e pôr as minhas mãos no timão da minha vida espiritual e decidir quando eu adoro, quando eu não adoro, quando eu vou à igreja, quando eu sirvo ao Senhor, é nada mais do que uma evidência de que eu não nasci de novo. Assim existe tal coisa como uma presunção espiritual, imaginar-se salvo e não ser de fato, imaginar-se salvo quando não há evidências de que você passou da morte para a vida. Esse é o perigo. Esse é o primeiro perigo, na verdade, que nós devemos tomar grande cuidado. Mas o segundo perigo, quando nós lidamos com questões sobre evidências de salvação, e nós estamos falando sobre isso, o primeiro perigo é imaginar-se salvo quando não há evidências. E o segundo perigo nesse tema que nós podemos correr é o de tentar constantemente, observe isso, testar a nossa certeza de salvação de uma maneira subjetiva. Esse é um segundo perigo nesse tema, nessa questão sobre certeza de salvação. Perigo de constantemente estar subjetivamente testando se nós somos salvos, se nós não somos salvos. Testar por meio de sentimentos que são mutáveis, sentimentos que variam de dia para dia. Assim, não são sobre sentimentos que nós firmamos a nossa certeza pessoal de salvação. Mas o fundamento de nossa certeza, o tripé sobre o qual está firmada a nossa certeza de salvação, é primeiramente a fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Uma persuasão de que o que Ele fez em sua vida perfeita, no seu sangue derramado, é suficiente para a minha salvação, porque um dia eu vim a Ele. Um dia eu abracei pela fé os méritos de Jesus, em arrependimento confessei os meus pecados. A nossa certeza de salvação não pode estar fundamentada naquilo que nós sentimos a respeito da nossa conversão, do dia da nossa salvação. Ela deve estar fundamentada nesse tripé espiritual, que é a fé, a convicção nos méritos de Jesus, eficazes para a nossa salvação. Ela deve estar fundamentada sobre o testemunho do Espírito dentro de nós, o Espírito de adoção, a obra do Espírito dentro de nós, que nos transformou, que pôs dentro de nós um novo caráter, uma nova vida, um novo sentir, uma nova busca. E então, por fim, a nossa certeza de salvação deve estar fundamentada
nesse testemunho externo, nos sinais da graça de Deus em nossa vida, uma vida transformada, uma vida não conformada a este mundo. São sobre estas coisas que nós firmamos a nossa certeza pessoal de que nós já nascemos de novo, não sobre sentimentos, querido amigo. Deixe-me tentar diferenciar algo importante nesta manhã, antes de nós seguirmos em frente. A diferença entre segurança pessoal de salvação, segurança de salvação e certeza de salvação. São termos sinônimos, não é? Segurança e certeza. Mas o fato de existirem dois termos significa que não significam a mesma coisa. A nossa segurança de salvação não está em nós, está em Jesus Cristo. A nossa segurança de salvação é o Senhor, a sua obra vicária. E porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu a obra de redenção, e a Bíblia diz que Ele está agora assentado, assim por dizer, à destra de Deus, ao seu lado direito, reinando com o Pai e com o Espírito. Então a nossa segurança de que nós passamos da morte para a vida, quando nós viemos a Ele em arrependimento e fé, é garantida. A segurança de um crente, ela nunca aumenta, ela nunca diminui, ela permanece inteira, gloriosa nos altos, como um certificado de garantia dentro de um cofre seguro, Cristo Jesus à destra do Pai. A nossa segurança é Ele, é externa, é exterior a nós, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa certeza, ela aumenta ou diminui em relação à nossa segurança, em relação ao nosso relacionamento com o Salvador. Enquanto é garantido pelo Senhor a nossa salvação, e essa garantia nunca varia, nunca muda, nem aumenta, nem diminui, ela é perfeita, ela é eterna no céu, a nossa certeza pode variar de acordo com o nosso caminhar com o Senhor, de acordo com a nossa vida com o nosso Salvador. Se pecamos, muitas vezes a nossa certeza pessoal diminui, a alegria da salvação vai-se embora, porém a nossa segurança permanece firme nos altos, porque se eu não fui salvo pelos meus méritos, eu não posso perder a minha salvação pelos meus deméritos. Assim, Cristo é um grande Salvador, porque Ele cumpre a salvação do início até o final, levando o seu povo seguro para entrar os portais eternos. A minha segurança é Cristo Jesus, e aquele belo hino fala sobre isso, não é? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor, a minha segurança estão firmados no Senhor Jesus Cristo, mas a minha certeza pessoal pode variar, e o meu senso, o sentimento, assim por dizer, que eu nasci de novo, pode aumentar ou diminuir. A palavra de Deus fala sobre isso. O apóstolo Pedro fala sobre aperfeiçoar a vossa vocação ou eleição. Ele está falando sobre aumentar, firmar a certeza de que você já passou da morte para a vida. Bem, assim eu fecho esse parênteses diferenciando essas duas coisas, para dizer que a certeza de salvação é um benefício que flui da santificação. A certeza pessoal de salvação é um benefício que flui da minha santificação. Ela é um fruto que brota e nasce de uma verdadeira santificação. Você sabe que santificação, ela nasce na conversão. Nós não somos santos, não há nada de santo e limpo em nós, antes da conversão. Mas no momento em que Deus transforma a minha vida, me lava, me salva, é implantado este princípio de santificação dentro de mim, e é um princípio que faz brotar muitos frutos, e certeza pessoal de salvação é um fruto que flui da verdadeira santificação. Claro, certeza pessoal de que eu fui salvo pertence à essência da fé, está na raiz da fé. Quando eu crio no Salvador, a salvação me foi dada junto com certeza de que eu nasci de novo, ela está na raiz. Agora, isso não significa que todos os crentes, depois da conversão, irão experimentar uma medida completa de certeza de salvação. Isso não é verdade. Não significa que a fé de uma pessoa não possa ser diminuída. Ela pode sim, muitas vezes. Mas há uma segurança e uma certeza de salvação que é implícita à fé. É uma certeza sensitiva, algo que nós sentimos. Eu sinto que eu já passei da morte para a vida. Eu vejo tantas coisas novas dentro de mim, em minha atitude, em minha maneira de pensar. Eu sinto, é uma certeza mais sensitiva, não é? Do que conhecível, eu sei. É mais, eu sinto no início da fé, não é? Do que eu sei que já passei da morte para a vida. Mas aos poucos, este sentir, ele se torna conhecer. E eu deixo de sentir apenas, eu passo a saber que já passei da morte para a vida. Bem, aquela
medida inicial de certeza de salvação é um senso geral e inicial de segurança que Deus me dá quando Ele remove aquele grande peso da culpa. Mas ela não está muito clara na mente de um crente, tanto é que muitas vezes o crente, depois de alguns meses, semanas, ele começa talvez a duvidar da sua salvação, ele começa a negligenciar a sua vida com o Senhor, ela começa a deixar de orar, tentações vêm, um pecado, um outro, eu começo a titubear. Por quê? Porque a todo tempo eu estou pendurando a minha certeza nesse gancho do sentimento, e quando ele cai eu não me sinto seguro, mas aos poucos é necessário que o sentir se torne saber. Conhecer está firmado em minha mente que eu passei da morte para a vida. Essa é uma certeza consciente, essa segunda certeza. Enquanto a primeira certeza que nasce na conversão ela é mais sensitiva, a segunda certeza em direção à qual nós queremos andar e alcançar está firmada, uma certeza completa, ela é mais racional. Ela é mais consciente, porque ela é o resultado do crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Ela é o resultado do crescimento na santificação. Ela é chamada na Bíblia de uma medida completa de certeza. Está lá em Hebreus. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar o que isso significa. Veja uma criança. A Bíblia ilustra o novo nascimento, a salvação como o novo nascimento. Pense sobre um bebê que acabou de nascer, saiu do ventre de sua mãe. Aquele bebê está vivo, não é? O crente nasceu de novo, é um bebê espiritual. E aquele bebê sente que está vivo, ele sente dor, ele chora, ele sente fome. São sintomas, não é? Sentimentos, evidências de que o bebê está vivo, há uma vida ali. Todavia o bebê não sabe que está vivo. Ele nem mesmo sabe a palavra sabe, ou a palavra vivo. Ele não entende, a sua mente ainda está em formação. Assim é um crente, quando ele nasce de novo, muitas vezes não está claro na mente dele como foi o seu nascimento, mas ele sente, ele sabe, assim por dizer, em seus sentimentos, que ele passou da morte para a vida. Deus traz uma certeza íntima de que algo mudou, de que uma vida foi transformada, de que os seus pecados foram removidos, de que ele e ela passou da morte para a vida. Mas conforme aquele bebê começa a crescer, começa a andar, não é? A mente começa a formar as informações elétricas, os neurônios começam a se desenvolver, a coordenação motora, aquele bebê começa a aprender a entender as coisas, palavras, a falar. De repente chega um momento no estágio da vida dessa criança em que aquele bebê não só sente que está vivo, como também sabe, e olha para trás e diz: foi assim que eu nasci, foi assim que eu vim à existência, eu sei que eu estou vivo, eu sei que eu sou um ser humano. E esta ideia, você nasce de novo e você sente, sabendo, assim por dizer, que Ele te salvou, mas você deve progredir para não somente sentir, mas saber e estar seguro: eu sou um filho de Deus, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, Ele me amou, Ele me salvou, eu pertenço a Ele, eu estou jornando para a eternidade, eu sei, eu estou seguro, eu estou convencido, eu estou persuadido que Ele me salvou e que eu passei da morte para a vida e nunca me perderei. Agora eu sei, e apesar das dificuldades, das tentações, eu estou firmado a uma âncora agora, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele me amou e Ele me salvou. E esse é o objetivo, queridos amigos, desta primeira carta do apóstolo João. Quando ele escreve àqueles crentes, ele escreve com esta intenção. O que é esta certeza de salvação? Bem, a certeza de salvação não é uma voz audível que vem a você trazida por um anjo, uma revelação. A certeza de salvação não é um sentimento tão grande que cria um frio na espinha, arrepia o cabelo e você sente algo físico. Não tem a ver com questões físicas. Deixe-me colocar nesses termos. Nossa igreja é uma igreja que estuda e compreende a palavra de Deus. Certeza de salvação consiste em um silogismo lógico, ou melhor, um silogismo prático, na qual a palavra de Deus, você sabe disso, né? Silogismo, premissa maior, premissa melhor, conclusão, eu vou explicar. Na qual a palavra de Deus faz a premissa maior, a consciência do crente faz a premissa menor e o Espírito de Deus a conclusão. Certeza de salvação é uma conclusão racional baseada na palavra de Deus, em evidências externas. E eu sei, eu passo a saber que eu nasci de novo. Por exemplo, a premissa maior, a palavra de Deus declara, ela faz uma premissa maior. A palavra de Deus declara o seguinte: quem teme a Deus é amado por Deus e é nascido de Deus. Então a tua consciência diz: eu verdadeiramente te amo, ó Senhor, eu verdadeiramente amo a Deus. Então o Espírito faz a conclusão: portanto,
és amado de Deus, és nascido de Deus. Você percebe? Certeza de salvação é isso. É um silogismo prático. A palavra de Deus faz uma declaração de verdade sobre salvação. Quem ama a Deus é nascido de Deus. O meu Espírito diz: eu de fato amo ao Senhor em santidade e submissão. Então o Espírito testifica dizendo: és nascido de Deus, é salvo, é um filho de Deus. Assim nós alcançamos a certeza de salvação. Eu aprendo que a Bíblia afirma sobre a salvação, as doutrinas sobre a salvação, como uma pessoa é salva, como ela pode saber. Eu aprendo isso na palavra de Deus, e eu vejo essas evidências de que isso aconteceu em minha vida, a minha experiência. Então eu alcanço certeza, eu sei que eu passei da morte para a vida. E essa primeira carta do apóstolo João, querido, apresenta este silogismo, apresenta este raciocínio. O apóstolo João, ele está escrevendo estas verdades inspirado pelo Espírito, para que aqueles crentes para quem ele escreve estas verdades considerem, baseado na revelação da palavra, que eles já nasceram de novo, e vendo suas vidas, eles possam saber que nasceram de fato de novo. E esse será nesta manhã, desculpe a longa introdução, esse será nessa manhã o nosso exercício em cima da palavra de Deus. Nós queremos ver o que a Bíblia declara, procurar saber se isso existe em nossa vida e alcançar certeza pessoal de que já passamos da morte para a vida. Bem, o versículo que estabelece, ou os versículos que estabelecem que o propósito dessa carta, a primeira carta de João, é que um crente alcance segurança, são vários. Veja 1 João capítulo 1, versículo 4. Aqui está, seguirei rapidamente por esses versículos iniciais. Um dos propósitos da carta é outorgar segurança. 1 João 1,4, ele diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Gozo, alegria de salvação. Capítulo 2, versículo de número 3. E nisto sabemos, observe a palavra saber, conhecer, e nisto sabemos que o conhecemos, a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos outra vez, que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Capítulo 5, versículo de número 13, ele diz: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. Quando você lê este texto do início ao fim, a palavra-chave que se destaca é este versículo. Por que João escreveu esta carta para aquela igreja? Qual é o tema? Qual é o objetivo? Estas coisas vos escrevi para que saibais que já nasceram de novo, para que vocês tenham certeza e não duvidem mais e sigam com alegria e com determinação da sua salvação. Esse é o objetivo do Espírito aqui. Bem, há uma horta de sinais e evidências de salvação nesses dois capítulos finais de 1 João, e nós queremos seguir por esse pomar, enchendo uma cesta de frutos de evidência espirituais. Nesses dois últimos capítulos dessa carta, há mais ou menos 25 ou 26 evidências declaradas que uma pessoa pode saber que nasceu de novo, sobre as quais nós baseamos nossa certeza de salvação. Onde o apóstolo está dizendo: se esses sinais são reais em tua vida, tais e tais coisas são reais em tua experiência, é porque você é um filho e uma filha de Deus. Nós não teremos tempo para considerar todos os 25, 26, mas um bom número deles. Bem, vamos começar então a colher esses sinais. Nosso primeiro texto é o capítulo 4, versículo de número 4. 1 João 4, 4. Observe comigo. Ele diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele fala sobre a vitória contra o anticristo, contra o mundo. Bem, aqui está um argumento, um sinal de vida eterna, um sinal de salvação. Ele diz: filhinhos, sois de Deus, porque tal e tal coisa aconteceu com vocês. Bem, o que são essas coisas que podem me mostrar que eu já nasci de novo, porque elas aconteceram comigo? Será que elas já aconteceu com você, meu querido amigo? Será que essas coisas que ele declara aqui, se você é de Deus, porque isso e isso aconteceu com você, será que nós podemos derivar a segurança disso nesta manhã? Bem, nós vamos considerar brevemente. Porque vencestes o espírito do anticristo.
O que é o espírito do anticristo? Ele diz no versículo 4: filhinhos sois de Deus e já os tendes vencido. O que é esse espírito do anticristo? Bem, o espírito do anticristo, que já vem desde o princípio, é um espírito de descrença, é um espírito de falsa doutrina, é um espírito de ateísmo. Este é o espírito do anticristo, que se espalha por todo lugar, que se espalha neste mundo nos últimos dias. E lembra que últimos dias é desde o período do início da igreja, da ressurreição de Cristo até o final dos tempos. Esses são os últimos dias. Nós vivemos nas últimas páginas dos últimos dias, mas João diz que o espírito do anticristo já se manifestava. É desprezo, é hostilidade pela palavra de Deus, hostilidade contra o evangelho e contra o próprio Deus. Assim, meu querido irmão, se você nesta manhã veio um dia a ver através destas coisas, destas mentiras, deste antagonismo contra a palavra de Deus, e você veio a entender que estas coisas são falsas e que de fato há um Deus verdadeiro e Cristo, e você veio a ver e perceber que você necessita dele e que você precisa deste Salvador, que há um Deus verdadeiro, que ele enviou o seu Salvador, e as coisas que você lê na Bíblia, na palavra de Deus, que este mundo está condenado e que você precisa de reconciliação com Deus, se você ganhou compreensão dessas coisas, apesar do poder do anticristo que impera neste mundo, que domina as pessoas com a mentira, das vozes que se levantam contra Deus, contra Cristo, se você venceu estas coisas, veio a Cristo, creu nele, viu através da mentira deste mundo, então você é de Deus. É isso que ele está dizendo: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos. Essa é uma evidência de que uma pessoa nasceu de novo. Se você adquiriu de Deus compreensão pelo Espírito para ver através da falsidade, do engano deste mundo e se voltar a Deus, então sois de Deus. Nós éramos todos pessoas iludidas um dia, todos nós seguimos a correnteza deste mundo. Qual é o novo modismo? Eu vou seguir. Qual é a nova moda? Eu quero vestir. Qual é a nova tendência? Eu quero ir. Sobre o que as pessoas estão falando, eu vou artificialmente falar também, porque é a moda na rodinha. Nós éramos levados de um lado para o outro, achando que eram pessoas originais. Até um dia Deus nos fez ver a mentira, a tolice deste mundo, nosso pecado, o poder do diabo, a mentira que engorda as pessoas. E se os teus olhos foram abertos por Deus, mesmo diante de tamanho antagonismo, então você pode ter certeza de que você é de Deus, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você viu o Salvador e você entendeu a mensagem do Evangelho. Quão poderoso e simples este argumento, ele falou à tua alma. E assim você venceu o anticristo, o espírito dele, que é a mentira, que é o ateísmo, que é o desdenho pela palavra de Deus. E se você venceu, então você pertence a Deus. Mas, querido amigo, se você conhece o Evangelho e às vezes tem tentado crer nele e tem buscado crer no Evangelho, mas os argumentos contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, facilmente te impressionam, facilmente te carregam. E todo argumento contra a santificação, contra a vida para o Senhor, a igreja do Deus vivo, facilmente te convence e te afasta. Bem, então não há evidência de que você venceu o espírito do anticristo. Não há evidência de que você pertence a Deus. Se facilmente você é levado embora pelos argumentos deste mundo, então não há evidência. Mas aqui está uma evidência: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Será que isso fala ao teu coração? Te traz certeza, segurança nesta manhã? Ou te leva a fazer um exame da mente e do coração, se eu já nasci de novo ou não? Mas deixe-me correr para um segundo texto, capítulo 4, versículo de número 10. Estas palavras: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Bem, não parece ser um argumento direto sobre salvação, não é? Mas é uma certeza clara da estabilidade da tua salvação. Esse é um versículo de grande conforto espiritual para um crente que ama a palavra de Deus, porque ele diz que a nossa salvação não depende de nós, mas depende do que Deus fez por nós, o que Cristo fez. Se foi Ele que fez,
então foi perfeito e foi para sempre. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação por nossos pecados. O que ele está dizendo é que amor estava todo do lado de Deus nessa questão da salvação. Não houve nenhum amor em nós por Deus, partiu dele. A fonte deste amor para a salvação veio dele, originou-se nele. Não havia nada em nós desejando a Deus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Se nós fomos salvos um dia, foi iniciativa dele, e se Ele fez isso, jamais poderemos ser arrancados de sua mão. Jamais, queridos irmãos, nós podemos escorregar, tropeçar, mas se eu sou de Deus, Ele me tratará e Ele garantirá que eu serei preservado até o final. Foi Ele que me amou, não nós que o amamos, e Ele terá que me corrigir talvez e me disciplinar muitas vezes como um pai querido. Bem, você diz, eu escorrego, eu caio, eu falho tantas vezes, e às vezes eu tenho dúvida. Eu me lembro que eu vim a Cristo um dia, eu me recordo que havia uma nova vida dentro de mim. Eu posso olhar para trás e ver tantas coisas que Deus tirou de mim, tantas coisas que Ele colocou dentro de mim, mas eu falho, eu erro tantas vezes. Será que esses pecados que eu cometi após a salvação não irão fechar a porta do céu para mim um dia? Não, querido amigo, porque a minha salvação depende dEle. Segurança está em Cristo Jesus. Foi Ele quem me amou. Como Ele pode me lançar fora na metade do caminho? Ele é um bom pastor que buscou a ovelha, que a curou, que a sarou, que a colocou em seus ombros. Embora eu dê coice, morda o pescoço, Ele vai me levar seguro até o final. E naquela parábola maravilhosa do Salvador, nós podemos ter grande segurança do bom pastor. Nós lemos que Ele resgatou a ovelha, Ele carregou a ovelha, que Ele levou ao final. E sabe o que Ele fez quando Ele se alegrou com seus amigos? Ele não fez churrasco da ovelha para se alegrar com seus amigos. Ele não irá me abandonar nem me desprezar, apesar de mim mesmo. Nisto se manifestou o amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho amado a este mundo. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós. Quão maravilhoso é pensar sobre isso. Ele nos amou, e a nossa segurança depende dEle. Eu sou indigno disso, eu sei, mas foi a sua iniciativa. Ele completará. Nisso está o amor de Deus. Não é tremendo, não é confortante para você nesta manhã, quando a gente segue pelas dificuldades, a gente vê as nossas falhas, e lá no íntimo, por causa do Espírito, não é? Nós nos sentimos indignos. Então eu olho para essa aliança da graça, que Ele me amou na eternidade passada. Nele está o amor. Isso me traz grande segurança e me leva de volta aos pés do Salvador em arrependimento e uma grande, real reconsagração de vida. Aqui está mais uma evidência. Põe dentro dessa cesta da tua alma um fruto, uma evidência de que você passou da morte para a vida. Agora corra para o versículo de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, certeza, e em nós é perfeito o seu amor. Bem, não parece muito óbvio, não é? Em uma primeira leitura, que esse fruto aqui esteja maduro como uma evidência para me colocar nessa cesta. Qual é a conexão entre a primeira parte e a segunda parte desse versículo? Parece estranho, parece não haver conexão. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. E de repente ele fala sobre amor fraternal. Ninguém jamais viu a Deus. E aí ele diz, se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o amor. Parece que não há conexão, não é? Doutrina de Deus, doutrina da igreja, amor fraternal, em número do versículo. Mas o ponto aqui é o seguinte: você precisa ter certeza, segurança pessoal de salvação. E alguém no teu local de trabalho, na família, um não crente, uma pessoa não salva, ela te pergunta maliciosamente o seguinte: você nunca viu a Deus? Como você sabe que Ele existe? Como você sabe que Ele te ama, que você pertence a Ele? Você nunca ouviu, tocou, andou com Ele? Esse tipo de mente, não é? Perguntas como essa. E o argumento do versículo aqui de João, trazendo certeza àquela igreja, é o seguinte: você não pode ver a Deus com os teus olhos físicos, mas você pode vê-lo. Você pode ver o que Ele está fazendo em tua vida. Você pode ver a obra dele em teu caráter, transformando a tua vida. Você pode ver o caráter de Deus sendo formado em tua vida. Você vê o caráter dele em você,
o amor que você tem pelos irmãos, o amor que você tem pela palavra, porque Ele amou o seu povo, não é verdade? Então, porque você ama os irmãos, há o caráter de Deus em você, então você viu a Deus, você o conhece, Ele está em você. Então, será, amigo, será que já houve uma obra de Deus em minha vida? Eu te pergunto. Será que já houve uma obra de Deus em tua vida? Eu vim a Cristo, eu confiei no Calvário, eu posso ver esses sinais em minha vida, este em particular. Sim, eu amo a meus irmãos, eu estou atento às necessidades de meus irmãos, eu sirvo a meus irmãos, eu não me distancio facilmente deles, eu sinto saudade de meus irmãos, eu quero estar com o povo de Deus, me sentar à mesa, partir o pão com eles, ter comunhão, me reunir à mesa do Senhor como corpo de Cristo. Eu penso sobre eles durante a semana, eu me interesso, eu busco servir. Eu tenho este amor que Deus tem pelo seu povo em meu coração. E porque você recebeu o amor de Deus em tua vida, você agora ama outros crentes em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Você vê este fruto em tua vida? Há verdadeiro amor? Ou você é apenas uma pessoa que individualmente vem à igreja, receber, ser alimentado, individualmente vai-te embora, volta de vez em quando, não se interessa pelos irmãos, pelo estado espiritual, pelas necessidades? Se esta é a evidência em você, então você não nasceu de novo, você não viu a Deus pela fé, Ele não está em você. Mas se você ama os irmãos, então você pode ter certeza que um dia você o viu pela fé, e você o conheceu, e Ele te amou, e Ele enviou o seu Espírito a você. Você o vê com os olhos da fé, e um dia você o verá com estes novos olhos, que Ele te dará no novo céu, na nova terra, Jesus Cristo Salvador. Bem, corra comigo para o versículo de número 13, agora ele diz: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Bem, você tem o Espírito de Deus em você, então você é dele. Se você não tem o Espírito de Deus em você, você não é dele. Porque como pode alguém pertencer a Cristo e não ter o Espírito de Deus? Romanos capítulo 8 nos diz que aquele que não tem o Espírito não é nascido de Deus, porque o Espírito é dado na conversão. Não existe esta história de ser salvo e só depois receber o Espírito de Deus, porque é o Espírito quem salva, e é Ele quem sela o salvo, e é Ele quem testifica da salvação. Assim Paulo diz em Romanos 8, se não tendes o Espírito, não sois de Deus. E aqui está, você tem o Espírito de Deus. Bem, como eu posso saber que o Espírito está em mim? Será que Ele já operou em tua vida com poder iluminador? Ele te iluminou e Ele te convenceu da tua necessidade de perdão, de reconciliação com Deus. E Ele te fez ver um dia que não há nada em você que possa te salvar. E Ele te iluminou para ver a verdade da palavra de Deus. Eu não entendi esta palavra, agora eu entendo. Ela fala sobre o estado da minha alma, ela vai lá dentro, ela revela o meu pecado. O Espírito me iluminou um dia. Ela fala sobre a minha necessidade de reconciliação com Deus. E se Ele me convenceu, se Ele me iluminou, então somos de Deus. Então pertencemos a Deus, e em nossa vida diária, mesmo após a conversão, Ele continua iluminando a nossa consciência. E eu penso, porque Ele me ilumina a consciência, eu não devo dizer estas palavras que eu estou a ponto de dizer. Ele está me iluminando, Ele habita em mim. Eu não devo seguir por esse caminho, isso está errado. Lá no meu íntimo espírito fala. Eu não devo me envolver com estas coisas, ou no calor do momento, se você se permitiu cair, então a consciência toca, ela opera dentro de você, te acusa, você está logo imediatamente pronto a se arrepender. Não é maravilhoso? Essa compulsão para o arrependimento. Eu pequei, eu falei o que não deveria, a velha natureza veio, mas de repente, como eu fiz isso? Porque eu falei, porque eu agi. Essa é uma moção do Espírito Santo de Deus, e está tudo aqui nessas palavras do apóstolo João. Queridos amigos, ele diz que palavras tão profundas, não é? No versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. O Espírito também nos dá uma medida de segurança. Quando você para por um período de devoção, não é?
ler a palavra, orar. E pensamentos de distração te atacam. Já passou por isso? Creio que você passa por isso o tempo todo, como eu. Você abre a palavra de Deus para ler e de repente, pim, zap. E de repente, pim, panela que tem que ser lavada. De repente, pim, meu chefe, você está ali. E essas coisas acontecem. E você dobra o joelho para orar e pensamento para lá e para cá. E você está orando e vai embora o pensamento. Mas o Espírito de Deus te dá uma medida de segurança. Porque quando você entra em devoção e pensamentos e distrações te atacam, e você vence essas coisas, põe as tuas mãos na rédea do pensamento e volta à presença de Deus. E volta a ler a palavra. Pulei 10 versículos com a mente voando, pensando na morte da bezerra. Você volta atrás, eu quero aprender. E você vai aprendendo e seguindo em frente. Você vence essas coisas e vai à presença do Pai. E Ele te dá uma certeza de que Ele te ouve. E que essas coisas são preciosas para você. Eu não posso orar de qualquer jeito. Eu não posso ler a palavra de Deus de qualquer jeito. Não por sensações corporais, mas Ele te dá uma calma, uma segurança de que Ele te ouve. E mesmo quando você ora, muitas vezes você sabe que Ele está te ouvindo. Isso é maravilhoso, não é? Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. Aqui está, nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, porque nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo pelo seu Espírito Santo. Então, na sequência, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele, seguro, e Ele em Deus. Bem, não significa dizer aqui este versículo 15, que você diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É mais do que isso, querido. Confessar aqui pode ser traduzido como testificar. Todo aquele que testifica. E como eu testifico de uma coisa? Pela minha vida, pela congruência de que eu creio e eu vivo. Assim eu testifico. É mais do que apenas falar. Você talvez nesta manhã não seja a pessoa mais articulada na face da terra para produzir palavras para falar do Senhor Jesus, mas ainda assim você o faz. E você fala de Cristo Jesus a pessoas. O Pai te capacita a fazer, embora você seja uma pessoa muito tímida, muito retraída, e você testemunha, e você está ansioso para falar de Cristo Jesus ao teu colega de trabalho, ao teu vizinho, aqueles familiares não convertidos, nomear a Cristo neste mundo. Falar do teu Salvador neste mundo, evangelizar, e assim estas palavras falam ao nosso coração: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Confessar no sentido de testemunhar. Se você faz isso naturalmente, alegria e prazer, então Deus está em você, e essa é uma segurança de que você confessa o Senhor, porque Ele habita em tua vida. Assim nós temos mais uma prova, mais um fruto a ser colocado nessa cesta maravilhosa. Veja o versículo 16, a primeira parte. Nós vamos seguir então por aqui. E nós conhecemos, mais uma vez, sabemos, estamos certo, e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Se você percebe o amor divino, se você experimenta o amor de Deus em tua vida, e se o amor de Deus, meu irmão, derrete o teu coração, te constrange, então essa é uma grande evidência de que você é uma filha, um filho de Deus. Se há momentos em que você não pode pensar sobre o Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário, que Ele tenha pensado em você e te amado e morrido por você, morrido por mim. Se há momentos em que você não pode pensar sobre o Senhor, sem que o teu coração seja movido com profunda gratidão e louvor e apreciação por Cristo e afeições de amor para o Salvador, então você é um filho de Deus. Você nasceu de novo porque você percebe, valoriza o amor de Deus, você está consciente disso. É isso que ele está dizendo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós sabemos, isso nos constrange, isso nos move no íntimo quando nós lemos sobre isso, quando nós pensamos ali o que Ele fez por mim, como eu era antes, como Ele me resgatou, que amor tão grande. Eu poderia estar perdido até hoje, ou morto hoje,
mas Ele parou a minha loucura e me chamou da morte para a vida. Isso toca o meu coração, e assim eu experimento o amor de Deus, e nós conhecemos então e cremos no amor que Deus nos tem, que Ele me amou, que Ele me salvou. E essa é uma profunda e clara evidência de que eu já passei da morte para a vida. Veja o versículo continuando então: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Se nós sentimos o custo da nossa salvação e do grande amor que Deus demonstrou por nós, aqui está então a percepção do amor de Deus como um grande sinal de segurança e de salvação. Uma pessoa presunçosa não sente nem aprecia o preço da salvação. Você percebe as coisas que uma pessoa presunçosa pode forjar exteriormente, vir à igreja, cantar, ir em alguma coisa cristã, mas há coisas íntimas que só o Espírito pode fazer. Uma pessoa presunçosa não sente nem aprecia o preço da salvação, uma compreensão do amor de Deus por nós. Este é um sinal valioso e verdadeiro de uma verdadeira conversão. Deixa-me correr para o versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, certeza, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. É um versículo tremendo, é um versículo maravilhoso. É uma maneira de dizer o seguinte: por meio disso, você pode saber que o teu amor por Deus, a tua salvação, ela é genuína, é real. É isso que ele está dizendo. Essa é uma prova, uma certeza. Você tem confiança, ousadia, traduzido aqui, no dia do julgamento. Você olha para aquele dia de julgamento, e haverá um dia, e quando você pensa sobre ele, quando você estiver ali, ao pensar sobre isso, você tem confiança, ousadia. É isso que ele está dizendo aqui, nesse versículo de número 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Tenhamos confiança. Qual é o argumento aqui? É este: se você não está com medo, temeroso, de ir para a glória, de ir para o céu, de encontrar-se com Cristo, do teu destino eterno, daquele momento quando a luz deste mundo se apagar para você, e você entrar para dentro de uma realidade que você nunca viu, se não há medo, se não há temor disso, mas você pode ter confiança de que porque você confiou em Cristo e passou da morte para a vida, que Ele pagou os teus pecados, que por isso você não está condenado no dia do julgamento de Deus, você confiou nele de todo o coração, e assim você é um homem, uma mulher de Deus, e por isso você não tem medo de ir para a glória, você não tem medo daquele dia de entrar na presença do Senhor. Então este é um sinal, uma evidência de que você passou da morte para a vida. Se ao pensar sobre a eternidade, aquele grande dia na presença de um Deus santo, você não teme, você tem ousadia, certeza, porque você veio a Cristo, Ele te salvou e te perdoou. Então este é um sinal de que você passou da morte para a vida. Esta é uma evidência sobre isso que ele está falando. No amor não há temor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Um sinal de verdadeira salvação. Deixa-me explicar o que o texto não diz aqui. Veja o versículo 18, é a continuação do 17. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, condenação. E o que teme não é perfeito. Se eu estou temendo é porque minha consciência está me acusando, há uma pena, uma condenação para mim. No perfeito amor não há pena, não há temor. Esse versículo não está dizendo que nós não podemos ter medo da morte. Não está dizendo isso. Que você, sendo salvo, você não vai ter medo da morte. Não, não é isso que o versículo está dizendo. O que ele diz é o seguinte: que se nós somos verdadeiros crentes, verdadeiramente salvos, nós não teremos medo do julgamento do céu. Bem, você foi criado, e eu também, de modo a ter um medo, um temor biológico da morte, não é? Desde que o pecado entrou no mundo, todos nós temos um temor biológico da morte. Todos nós temos isso, e não se escapa disso. Todos temos.
Isso, na verdade, é parte da bondade de Deus, que nos leva a buscar o Salvador, que leva uma pessoa a buscar, e nós podemos urgir com as pessoas que se arrependam, porque há uma condenação, a vida vai terminar, você deve buscá-lo, mas não é temor da morte que ele se refere, mas temor do julgamento que virá depois. Por outro lado, talvez você possa ter medo da morte, porque você tem pessoas que dependem de você. O que será delas se eu partir amanhã? O que vai acontecer com elas? Crianças, pessoas dependentes, uma família, um familiar. Há um número de razões pelas quais homens e mulheres salvos possam ficar ansiosos um pouco quanto a partir daqui. E essa é a disposição natural colocada em nós, que nós sempre tememos, em certa medida, a morte. Mas por outro lado, querido amigo, querido irmão, se você é ao lado desse temor biológico, será que vai ser um acidente, vai ser doloroso? Você não teme se encontrar com o Senhor Jesus? Você não teme aquele dia quando todas as coisas da tua vida serão reveladas? De ir para a glória, da eternidade, de encontrar-se com o justo juiz, com todos aqueles que partiram, e ver o Senhor que te conhece, e ouvir a sua voz e adorá-lo. Se isso é algo que você dá as boas-vindas e te alegra, então o versículo diante de nós nos diz que você pode ter certeza, ousadia, que você nasceu de novo. Esse é um sinal, uma evidência. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia de juízo tenhamos confiança. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor da condenação, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se você não tem medo de entrar na presença de Deus, de ser transformado, unido aos santos de Deus, então você é um filho de Deus. Você pode separar entre este temor situacional, deixar famílias dependentes, e o temor de julgamento, o temor da vida futura, porque você passou da morte para a vida. Esta é a confiança na morte, no julgamento, a certeza que nós temos. Você sabe separar entre estas coisas. E a segunda parte do versículo, a parte B do versículo 17, ele diz: porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Realmente, nós pertencemos a Deus se nós somos como Ele, porque nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não nos damos bem, nós não nos sentimos bem neste mundo. Tal como Ele é, somos nós neste mundo. Queridos amigos, nós somos como Deus, obviamente, somente neste sentido, porque nós temos um caráter diferente. Nós temos um novo gosto, uma nova apreciação, uma nova alegria. Este mundo não é o meu lar. Nós somos como Ele neste sentido, tal como Ele é. Somos nós neste mundo. Este não é o meu lar. Este não é o meu mundo. Eu não aguento mais ver esse lixo. Eu não aguento mais ouvir essas músicas. O egoísmo das pessoas, a malignidade, a malícia, o erro, a ganância, esta vida superficial. Este não é o meu mundo. Eu busco coisas santas, as coisas do alto. Eu ressuscitei com Cristo Jesus, por isso eu busco as coisas do alto, onde Cristo está, e tal como Ele é, sou eu agora neste mundo. E porque assim é, eu sei que eu nasci de novo. Eu olho para estas coisas, eu sei que Ele me perdoou, porque Ele pôs este sentimento, estas verdades, esta inclinação do Espírito dentro de mim. Veja agora o capítulo de número 5, mais um fruto espiritual, o primeiro versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ter nascido é um sinal, não é? Ter nascido de novo. E se você tem um senso, aqui está, se você tem um senso filial, eu sou um filho de Deus, você nasceu de novo. Um senso de filho, de irmão. Eu faço parte do povo de Deus, eu sou irmão desta pessoa que nasceu de novo. Há um senso de que nós somos filhos de Deus, eu pertenço à família de Deus. Veja novamente, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Você tem um senso de pertencer à família de Deus. E no versículo 2 ele diz: nisto então sabemos, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus
e guardamos os seus mandamentos. Não é interessante? Parece um versículo difícil, porque não parece, mais uma vez, ter conexão. Parece que o raciocínio quebra entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas veja, nós sabemos, ele diz, que amamos os filhos de Deus. Isso é a prova de que nós somos filhos de Deus. Se nós nos identificamos com eles, com outros crentes, em sua preocupação de agradar a Deus, se nós nos identificamos com outros crentes em Jesus Cristo, na preocupação e no zelo que eles têm em servir ao Senhor, nós nos identificamos com eles no desejo de não cair nas garras deste mundo. Assim, o amor um pelos outros nos identifica com Cristo e mostra que este sangue da família de Deus corre em nossas veias. Nós nos identificamos neste amor por Deus, nós nos identificamos neste amor pela palavra, nós nos identificamos neste amor pelos mandamentos. Há uma unidade na fé. Assim, nós amamos os filhos de Deus, nós amamos uns aos outros, porque nós vemos uns nos outros pessoas que se arrependeram de seus pecados, pessoas que deixaram aquela velha natureza egocêntrica. Isso nos aproxima uns dos outros em amor. Nós amamos uns aos outros, pessoas que buscaram a Deus para receber vida, para serem pessoas melhores, que agora desejam amar e honrar os mandamentos de Deus. Nós vemos tudo isso e nós amamos tudo isso. Então nós sabemos que temos este tipo de amor filial em nós, e esse é um poderoso sinal, uma poderosa segurança que nós passamos da morte para a vida. Bem, eu preciso correr. Versículo 4, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você sabe que você nasceu do mundo, porque se você vence o mundo pela fé, então você é maior e melhor, é maior o que está em você do que aquele que está no mundo. E nesse contexto é que significa que você vence este mundo, mundanismo, porque você está convencido que ele é errado. Se você consegue repelir este mundo de você, você não é levado, você não é atraído pelo que você vê, a ter isso, a ser isso, a falar desta maneira. Você consegue resistir e repelir e tirar essas coisas da sua vida e essas suas tentações, porque você sabe que o mundo jaz no maligno. Então você é nascido de Deus. Um dia eu e você desfrutávamos dos caminhos do mundo, mas agora Deus abriu os nossos olhos, e este mundo te causa dor, dessatisfação. Os teus valores mudaram, você não ama o mundo ama celebridades, não é? O mundo ama as celebridades. Quem é o novo cantor, a nova cantora, o novo ator, o novo fulano que fez uma besteira imoral e se tornou famoso porque fez aquela besteira imoral? Quem é a nova pessoa? Porque a gente fala, o mundo ama celebridades, mas os teus valores mudaram. O mundo ama pessoas de sucesso, pessoas que acumulam fortuna, mas agora tudo é diferente a respeito de você. Você resiste a essas tentações, e há muitas vitórias e muitas batalhas, e no profundo do seu ser você sabe que este mundo é tenebroso, e você quer o maior número possível de pessoas salvas, livres deste mundo, e você se esforça para ganhá-las deste mundo por causa de um mundo mau. E você não segue em frente, é claro, pomposo, se gabando, farisaico. Você está persuadido dessas coisas, e esse é um sinal, uma segurança de que você passou da morte para a vida. E é isso que ele está dizendo aqui neste versículo: porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo de número 10 agora: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, quem a Deus não crê, mentiroso fez. Isso é tremendo, meus irmãos. Se você é realmente um filho de Deus, você tem um testemunho da parte de Deus que testifica com você que você nasceu de novo. Isso acontece de muitas formas, não é verdade? Deixa eu explicar. Veja o versículo: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Você tem um testemunho da parte de Deus também, que você pertence a Ele. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você possui reverência por Deus. Você possui em si um senso de reverência ao Deus eterno.
Você liga aqueles canais de TV evangélico, canais da internet, na televisão, e você vê tamanha irreverência. E essa reverência interior que você tem, ela te adverte e ela te constrange a respeito da maneira como aquelas pessoas falam sobre o teu Deus, a quem você tem profunda piedade, profundo respeito, profundo amor. Você não consegue aguentar isso. E você ouve um pastor contradizendo outro, ou falando sobre outro, e há xingamento, há palavras baixas, duras, malignas. Você não consegue ouvir isso, você tira isso de você. Eu não vou até o final, eu não quero ver isso, eu não aguento mais, eu tiro isso, porque há profunda reverência em você pelo teu Deus. Eu não posso ouvir isso a respeito do meu Deus, o seu nome sendo rebaixado, brincado, em piada, em chacota. Seja na adoração, ou na maneira como as pessoas falam sobre Deus, isso te causa desconforto. E essa reverência interior nos checa. Sim, Ele é nosso Pai Celestial, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nós nunca perdemos isso de vista. E quando você ouve certas musiquinhas que transformam Deus em um camarada, quase um namorado romântico, alguma coisa desse tipo, Jesus, você sente a abominação, você se afasta disso, você não quer ouvir isso, você não quer sentir isso, porque Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é eterno, Ele criou todas as coisas, Ele é digno, Ele é santo, 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 e você aprende isso na palavra de Deus, e por causa desse senso de reverência que há dentro de você, e você não aguenta essas coisas, você sabe que há o testemunho de Deus Santo em tua vida. Ele é o Espírito Santo, Ele habita em você. Sim, Ele é nosso Pai, e o fato de que essa reverência por Ele está ali, esse é um sinal, de que nós somos filhos de Deus. Esse é um testemunho de Deus em nós, mas há um outro testemunho interior. Esse testemunho aqui é uma batalha dentro de nós, porque você sabe disso, a velha natureza, ela quer realizar certas coisas, não é? Mas a nova, ela luta contra essas coisas. A velha natureza, ela vem forte mesmo, mas a nova natureza entra no ringue e combate. É um combate violento, algo terrível, ao ponto de eu dizer: miserável homem que eu sou, como eu penso essas coisas, como eu quero essas coisas, como eu falo essas coisas, como eu me comporto dessa maneira como uma pessoa que se diz um cristão. Há um combate, uma luta, e há arrependimento, e há oração, e há muitas vitórias. Há um conflito. A velha natureza te diz: sim, eu devo ter isso, eu tenho direito a isso, eu preciso, eu mereço isso, isso me provará, não é? Me promoverá aos olhos das outras pessoas, que eu não sou um pobre coitado, que eu sou alguém. Há um combate, e você diz: essas coisas não são minhas, eu não pertenço a isso, eu não quero estas coisas. Isso testifica que você é um filho de Deus, que é uma natureza que resiste às sugestões e propostas da velha natureza, e quando você é tentado, você não pula de cabeça, de salto mortal e se banha, você luta e resiste a um combate, e você vence tantas vezes, porque você vem a Cristo e ora e clama, e Ele te dá grande graça e grande vigor. E neste mundo mal, bombardeado por coisas perversas e imorais, você se sente mal ao ver essas coisas, e você luta em oração e clama ao Senhor e se afasta, e você vê grande graça sendo recebido, sendo transformado. Esse é um testemunho de Deus dentro de nós, que já passamos da morte para a vida. E há também, em terceiro lugar, um senso de aceitação, um senso de calma e de tranquilidade, que quando nós oramos, nós somos ouvidos por Deus. Você tem isso? Há também uma paz, um senso de aceitação. Nós não nos preocupamos diariamente se somos recebidos e aceitos por Deus. Será que hoje eu sou salvo? Será que hoje Deus vai me aceitar? Bem, nós nos preocupamos com nossas fraquezas, sim, com dificuldades diversas, mas nós não temos esta ansiedade mais que nós tínhamos antes. É uma ansiedade por agradar ao Senhor, mas não se Ele vai me aceitar, ouvir a minha oração. Há uma paz, há uma certeza. Esse é um testemunho de Deus dentro de nós. E aqui está outro desses sinais: oração. Você tem grande desejo de orar, você busca orar, você quer orar, você deseja orar ao Senhor.
Você busca estar com o povo de Deus orando, você em casa, ninguém está por perto, você ora ao Senhor e se ajoelha ali em comunhão com o Senhor, ninguém está por perto, ninguém está te vendo se você ora ou não ora, você quer orar, você quer ter comunhão com o Senhor, e você ora com outras pessoas, mas quando você está sozinho, você não está obrigado, você se achega diante de Deus, e você deseja estar nele, você é trazido à presença dele. Este é um senso maravilhoso, queridos amigos. Esse é um tipo de testemunho interior. Se seus objetivos são espirituais, esse é um outro testemunho. Eu não quero só promoção, eu não quero só dinheiro, sucesso, fortuna. Mesmo que meus rivais, assim por dizer, tenham tudo isso, eu quero servir ao Senhor, quero ser usado, quero gastar a minha vida para Ele. Eu vou escolher de modo a honrá-lo. Essas são coisas que testemunham dentro de nós. Você realmente ama o Senhor? Você o ama? Há isso dentro de você fluindo, amor por Deus. Onde estão os teus maiores prazeres? Onde estão os teus maiores prazeres espirituais? Você tem prioridades espirituais? Há muitas coisas acontecendo dentro de nós que outras pessoas não veem, que são parte desse testemunho interior. Inclinações, desejos. Queridos, leia esse capítulo, tome conforto nessas palavras. Veja esse versículo de número 13, estamos chegando ao final. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Bem, esse versículo é um daqueles versículos que às vezes dá fama ao apóstolo João de ser um apóstolo muito simples, né? Olha, eu estou escrevendo isso aqui para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Mas não é simples, não. Ele está dizendo o seguinte para aqueles crentes: vocês são pessoas que derivam a sua segurança e certeza daquilo que vocês leem na Bíblia, na Palavra de Deus. É por isso que eu estou escrevendo estas coisas para vocês. Colocando de outra forma, se João estivesse aqui, o apóstolo do Senhor, ele diria o seguinte: eu quero que vocês todos, crentes em Jesus, tenham certeza profunda de salvação. Vejam um sinal que prova que vocês nasceram de novo. Alguém aleijado aqui, levanta e anda. Não, nada disso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu escrevo a vocês porque vocês são pessoas que derivam a sua certeza através do que está declarado, escrito na Palavra de Deus. Vocês não pedem por sinais externos, vocês não pedem por um anjo vindo e me diga se eu sou salvo ou não, vocês não pedem por milagres, vocês creem nas razões que Deus dá em sua palavra para a tua salvação. Isso é suficiente para você, porque a Bíblia diz isso e você vê isso em tua vida. Vocês são pessoas que são persuadidas pela palavra de Deus. Por isso, estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Assim, se você é uma pessoa que é persuadida e movida e convencida pelo que está na palavra de Deus, então você é um filho de Deus, uma filha de Deus. A palavra tem uma autoridade sobre a tua vida. Isso acontece em alguém que é convertido, alguém que não nasceu de novo. Está relativizando, mas a Bíblia, escrita pelos homens, eu não sei, é tanto eu, tantas maneiras de interpretar, eu não leio a palavra, eu sou preguiçoso. Ela fica ali: não, eu busco minha certeza e segurança aqui. Ela é inspirada por Deus. E eu sei que ele declara estas coisas. Versículo 13: estas coisas vos escrevi, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Versículo 14 e 15: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. É um sinal maravilhoso. Respostas às nossas orações. Não é maravilhoso, querido? Oração por força contra o pecado, ele te dá. Oração por sabedoria nessa situação difícil, você clama a ele e te dá clareza. Você ora em situações várias e você vê ele responder a tua oração. Assim, se nós oramos de acordo com a vontade do Senhor, ele sempre nos responde. Oração por serviço, oração por força, oração por uma vida mais agradável ao Senhor. Algumas pessoas dizem: mas nós não sabemos qual é a vontade de Deus para orarmos, não é? Sim, nós sabemos.
É fácil, na verdade. Se você ora, Senhor, me dá uma casa com torneiras de ouro e um vaso de ouro, você sabe que isso não é vontade de Deus. Senhor, eu preciso de um carro para trabalhar e para ir para a igreja, me dá um Mustang, uma Lamborghini. Você sabe que isso não é vontade de Deus. Senhor, eu preciso me vestir, me dá aquela roupa Dolce & Gabbana. Você sabe que essa não é a vontade de Deus. É fácil saber a vontade de Deus, obviamente, essas não são orações de acordo com a vontade de Deus. Senhor, me ajuda a passar nessa prova, porque eu quero esse cargo, e eu posso andar nesse meio social com essas pessoas, comer nesses restaurantes. Você sabe que isso não é a vontade de Deus, é a minha vontade, para me satisfazer com coisas materiais, terrenas. Mas se eu oro por maior santidade, se eu oro para ser livre do pecado, para servir melhor a Deus, e isso não é só para mim, porque no fim glorifica ao Senhor, e muitos outros motivos, eu estaria orando orações não egocêntricas, não materialistas, e eu saberei que eu estou orando segundo a vontade do Senhor. Quando você não é salvo, as suas orações são egocêntricas. Oh Senhor, eu estou de cabeça cheia, mas me dá isso, me dá aquilo. Mas quando você é salvo, o caráter da tua oração muda, e você experimenta o Senhor através de respostas à oração, e por isso você sabe que você nasceu de novo. E ainda quando você ora por tuas necessidades legítimas, você ora segundo a vontade de Deus, submetendo-se à vontade dele. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, ó Senhor, se tu puderes fazer isso por mim, mas que a tua vontade seja feita, porque eu já aprendi que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Eu já aprendi que um não do Senhor é uma resposta positiva. Seja feita a tua vontade, Senhor. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Ele ouve, e às vezes exatamente o que nós pedimos, Ele responde. A maioria das vezes Ele responde segundo a sua sabedoria muito maior, mas às vezes pela sua sabedoria e vontade Ele responde de tal maneira precisa e exata que você sabe que foi Ele. Às vezes após muito tempo, não é? Outras vezes não será exatamente o que nós pedimos, será muito melhor. Será muito melhor. Eu me lembro de uma anedota de Spurgeon. Ele era um batista calvinista reformado, salvo pela graça de Deus, e a sua mãe era pedobatista. Ele disse: meu filho, eu sempre orei ao Senhor para que você fosse salvo, mas não que você virasse um batista. Ele disse: então Deus te deu mais do que você pediu. E assim é o Senhor, queridos amigos. Nós oramos por pessoas, pela salvação de pessoas, e o Senhor ouve o nosso clamor. E há aquelas pessoas que são convertidas, mesmo depois que nós passamos para a eternidade. Ele salva pessoas tendo ouvido o nosso clamor. Talvez aquelas pessoas que nós imaginávamos que suas orações não foram respondidas, mas Deus opera por caminhos não imaginados por nós. Ou talvez Deus abençoe outra pessoa diferente da que você orou. Às vezes nós estamos labutando em tantas frentes de evangelismo, não é? Portas do metrô, porta a porta, dia de finados, cemitérios, entre as crianças, nas ruas, nos pontos de ônibus. Nós clamamos: Senhor, salva pessoas nos pontos de ônibus. Pertence a Deus salvar, e porque nós estamos servindo e levando o evangelho, então nós clamamos pelos pontos de ônibus, mas Ele pode salvar alguém entre as crianças. Ou nós estamos clamando pelas crianças, Ele traz alguém do porta a porta e salva. E nós clamamos pelas ruas, pelos pontos de ônibus, por finados, talvez Ele salve alguém pelo meu testemunho pessoal ao longo da semana. Pertence a Ele, cabe a nós combater e lutar, e Ele reunirá os seus eleitos. O Senhor responde, Ele ouve o nosso clamor. Então nós lemos essas palavras tão profundas correndo para o final. De fato, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, o que significa dizer que ele não vive intencionalmente na prática do pecado. É claro que nós pecamos, porque Ele inicia a carta dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas aqui é viver intencionalmente na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós temos um novo relacionamento com o pecado agora. Nós não vivemos habitualmente no pecado, nós não planejamos o pecado. Antes você planejava, antes eu planejava: eu vou fazer isso para que isso aconteça, eu tenha prazer nisso, eu consiga isso. Nós não planejamos mais.
Nós não pensamos mais e estabelecemos situações para o pecado. Nós não queremos manchar nossas vestes que foram lavadas, nem ferir a consciência, porque isso milita contra a nossa segurança. Eu não quero ferir a minha consciência, quero ter uma consciência limpa. Quantas provas, meus irmãos, quantas provas, eu termino aqui, quantas evidências, uma cesta imensa, cheia, e olha que nós andamos só com 2 capítulos da palavra de Deus. Será que não é possível para um crente ter certeza de salvação? Somente quando nós olhamos para coisas que Deus não prometeu, esperando um anjo, um toque, uma coincidência, coisas estranhas, coisas do movimento místico, não é? Certezas que Deus não promete na palavra de Deus. Senhor, se aquela porta abrir e fechar 10 vezes, eu sei que foi o Senhor. Se eu sair na rua e cair a nota de R$1 no meu pé, ela pingar e pingar 3 vezes, eu sei que foi o Senhor. Coisas loucas, coisas que a Bíblia não ensina. É por isso que nós não temos certeza, porque nós pedimos aquilo que Deus não dá, e às vezes no lugar de pedir pão nós pedimos pedra, e no lugar de pedir ovo nós pedimos serpente, coisas que vão nos trazer mais confusão e mais dúvida sobre salvação. Mas aqui estão provas claras, provas diretas. Você ama a palavra de Deus, você lê ela, estuda ela todo dia, você está convencido por estas coisas, a obra do Espírito em tua vida. Então estas coisas, diz o Espírito de Deus a você e a mim, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Pastor, eu estou pensando sobre este sermão, mas eu cheguei à conclusão, é terrível, pastor. Eu estou com medo. Eu vi agora que só 99,9% desses sinais são evidências reais na minha vida. Tem 0,0001% que não é, não vi esse sinal. Eu não sou salvo. Queridos irmãos, a maioria desses sinais, evidências, são como frutos. Vem com o tempo, conforme a árvore amadurece. Não nasce da noite para o dia. Você nunca viu uma melancia nascer da noite para o dia. Deus colocou na conversão a semente, e conforme nós regamos a fé, não é? Misturando com serviço, misturando com sacrifício, misturando com oração, com amor, com comunhão, essas sementes se tornam frutos, e elas se manifestam mais e mais. Estas coisas vos escrevi. Que amor, que bondade, mesmo escrever isso para seus filhos, para que eles saibam: eu te amo, você nasceu de novo. Aqui está uma carta que eu envio a você. Você está jornando nesta jornada, voltando para mim. Eu te mando uma carta dizendo para que você saiba que você é meu, que você passou da morte para a vida.